Olá, pessoal! Já que estamos caminhando para o final do nosso curso, da nossa disciplina, né, de introdução à macroeconomia, eu já, há umas 2 semanas, eu já dei a revisão de uma parte da nossa disciplina, né? Vocês viram no vídeo anterior também uma revisão completa de política cambial e agora nós vamos fazer uma revisão aí desde os conceitos de macroeconomia até a política monetária. E com essas duas revisões, né, nós encerramos basicamente e podemos partir para a nossa avaliação. Tá bom, gente? Então vamos lá. Esses aqui são os assuntos que nós vamos tratar, né? O que é política macroeconômica, os objetivos da macroeconomia, os instrumentos das políticas macroeconômicas, PIB e seus agregados macroeconômicos, política fiscal, política monetária, cambial e vamos também ver no conjunto a questão da inflação. Esses são os temas para a prova, esses são os capítulos que vocês devem seguir lá no livro da referência, Economia Micro e Macro, do Marco Vasconcelos, editora Atlas, a sexta edição de 2015. Tá correto? Então, esses são os temas que nós vamos tratar. Tá? Bom, macroeconomia, como está dizendo aí, estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados como o PIB, consumo nacional, poupança, taxa de juros, balança comercial, balança de pagamentos, taxa de câmbio, nível de emprego, preços e desenvolvimento econômico de um país. Esses são os temas trabalhados no conjunto da macroeconomia, né? Muito bem. Metas ou objetivos das políticas macroeconômicas. Então, basicamente são essas 4 grandes metas. Buscar o pleno emprego dos recursos, e aí leia-se recursos de produção, né? Principalmente, a estabilidade dos preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico são os objetivos da macroeconomia, da economia vista sobre uma perspectiva do Estado, sobre a perspectiva da União, né? São temas em que as empresas não têm nenhum tipo de interferência, entretanto, as políticas macroeconômicas interferem sim decisivamente na tomada de decisão das empresas, né? Muito bem, quais são os instrumentos de políticas macroeconômicas? Aqui estão, já comentamos, política fiscal, monetária, comercial e cambial, renda, controle dos preços e salários e, logicamente, o controle da inflação são os instrumentos, né? Então, o que é a política fiscal? A política fiscal refere-se a todos os instrumentos de que o governo, geralmente a União, dispõe para a arrecadação de tributos, que nós chamamos de política tributária, e o controle dos gastos, as despesas públicas, que nós chamamos de política de gastos. Política tributária são os tipos de tributação, alíquotas, isenções, modelos de inibição, incentivos ao consumo e à renda. E a política de gastos é o que o governo gasta com funcionalismo público, gastos correntes, investimentos, obras e principalmente o serviço da dívida pública. Política monetária é justamente a atuação do governo, e aí no caso sempre é o Banco Central, que vai trabalhar com o controle sobre a oferta monetária, né? E além da oferta monetária, ou no caso a oferta da moeda, do crédito e dá também o controle sobre a taxa de juros. Os principais instrumentos são emissões primárias, aquelas que são feitas diretamente junto à Casa da Moeda, né? As reservas compulsórias, que é um percentual disponível para giro nos bancos comerciais, que é determinada pelo Banco Central. Regulamentação sobre a taxa de juros básica, que é a Selic, e essa regulamentação é feita junto com o Copom, que é o Comitê de Ordem Política e Monetária.
A compra e venda de títulos públicos, né, títulos da dívida pública, e a taxa de redesconto de títulos interbancários, né, que também é controlada pelo Banco Central. A política cambial, vista recentemente, são políticas que atuam sobre as variáveis relacionadas com o setor externo, isto é, importação e exportação. Também trabalha com a ideia do controle da moeda internacional relativa à moeda nacional. Taxa de câmbio, vocês sabem, é a relação entre dólar e reais. Quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Né? Também diz respeito aos incentivos às exportações e os desestímulos à importação. Quando o dólar está alto, ganham os setores exportadores e perdem os setores importadores. E vice-versa. Quando o dólar está baixo, ganha o setor importador, perde os exportadores. Como eu já disse várias vezes para vocês, na economia ninguém sempre ganha. Ou, isto é, todo mundo ganha, isso não existe. Não há operações ganha-ganha no sistema capitalista. Quando um chora, o outro sorri. Quando um perde, o outro ganha. É sempre assim essa balança que é sempre a característica da economia capitalista. Né? Política de renda é quando o Estado tenta controlar o salário mínimo, né? A questão também da distribuição de renda, como o programa Bolsa Família, política do salário-desemprego, né? E também tem políticas que estão relacionadas com a tributação, né? Então, tributação menor para a cesta base de consumo, tributação maior para produtos de luxo e assim por diante. Tá? Então, isso é a política de rendas que também faz, geralmente, o Ministério da Economia que faz essa política de renda, que vai definir quais são os tributos para produto A, produto B. Então, produtos supérfluos têm uma alíquota maior, produtos mais básicos, como leite, arroz, pão, trigo, têm uma alíquota menor e assim por diante. Tá? Bom, o controle da inflação, você sabe que a inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível de geral de preços. Então, o conceito é inflação. Definição, aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Quais são os tipos de inflação? Demanda, oferta, cambial, custos e a inercial. Quem controla isso, a inflação, é o Ministério da Economia, né, que define as metas anuais do crescimento econômico e também define as metas anuais da taxa de inflação. Esse ano nós estamos na meta de 4,5% ao ano, mas sempre se trabalha com o objetivo mais ou menos 2. Então pode chegar até 6,5% e pode chegar até 2,5%. O que variar dentro dessas duas bandas, né, dessa banda de 2 a 6, tendo média 4,5%, a inflação, podemos dizer, está controlada. Acima de 6,5%, a inflação está descontrolada. E aí, até presidente pode cair. Né? Muito bem. Indo para a questão do PIB, PIB é a somatória da produção, comercialização e da renda gerada num determinado país e num determinado tempo. Médio grau de riqueza de um país. Então, o PIB, aqui, como se calcula o PIB? São 3 formas de calcular o PIB: pela renda, pelo produto e pelas despesas e gastos. Pela renda, somatória de salários, lucros, aluguéis e dividendos. Pelo produto, é pela produção dos setores primário, secundário e terciário. E as despesas e gastos no caso, pelos gastos das famílias, gastos do governo, gastos das empresas e balança comercial. E essa é o PIB pela ótica das despesas. Então, PIB é igual consumo das famílias, mais gasto do governo, mais investimento, mais a balança comercial, o resultado da balança comercial. Isso vocês cansaram de ver durante essas 6 semanas de trabalho que nós fizemos. Né? No começo eu falei, não se preocupem que vocês não vão ter que decorar nada, porque isso vai ser tanto dito, tanto dito, tanto dito, que vocês vão realmente, até pela visão direto disso, vocês vão estar lembrando sempre. Não tem que decorar. Né? Muito bem, consumo das famílias, a renda sempre é o determinante do consumo, os destinos
são sempre consumo e poupança, consumo bens de primeira necessidade, bens semiduráveis e bens duráveis, como também bens de luxo, né? A poupança é a parcela da renda não gasta em consumo. Tem vários destinos: especulação de mercado financeiro, bolsa de valores, bens de luxo também, bens de capital, consumo futuro, imóvel, veículo e serviços futuros também, como por exemplo o ensino, é o que vocês estão fazendo, né? O gasto do governo, nós temos aí essas 4 rubricas: o funcionalismo, gastos correntes, remédios, cestas básicas, fardamento, armamento, despesas em geral, né? Isso, combustíveis, etc. Obras e investimentos públicos e serviço da dívida pública. Essa vocês já sabem que é o grosso do gasto do governo. Esse, por exemplo, é o orçamento de 2019, também já vimos bastante, né? Onde vocês têm aí de um orçamento calculado de 3,38 trilhões, né? São 3 trilhões 380 bilhões de reais, que foi o orçamento de 2019. Vocês podem perceber que quase, né, quase a metade do orçamento é para pagar a dívida pública do passado, né? Então fica falando que o governo gasta muito, tá? O governo gasta, mas o governo gasta com as dívidas do passado, né? No presente não se está gastando nada, ou não se gastava. O gasto das empresas também é denominado por investimento ou formação bruta do capital. Investimento são todos os gastos de bens que representam aumento da capacidade produtiva das empresas e ou da economia como um todo. Bens de capital, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo aquilo que é usado para a geração de mais produção. Mais e melhor produção é o que nós chamamos de investimento. Muito cuidado para não confundir esse conceito de investimento com aplicações. A grande diferença do conceito de investimento é que o investimento tem a capacidade de geração de renda pelo emprego. Já as aplicações, nem no próprio banco ela gera mais emprego. Tá? A balança comercial, nossa, vocês já viram bastante, é a relação entre volume de exportação e importação. Quando nós exportamos mais do que importamos, nós temos o superávit da balança. Quando nós exportamos menos do que importamos, ou quando nós importamos mais, temos o déficit da balança, né? E ele sofre, né? A balança comercial é muito dependente da política cambial, né? Bom, tentando aprofundar um pouco, política fiscal é o conjunto de medidas e instrumentos praticadas pela União para o controle das despesas, gastos e das fontes de receita, que é a política tributária. Mas ela pode ser contracionista ou pode ser expansionista em relação aos seus efeitos sobre a sociedade e sobre a economia. Esse quadrinho aqui é bem legal: como sair da crise pela política fiscal. O que a gente poderia estar fazendo isso no Brasil, de forma mais espontânea, mas agora, devido ao coronavírus, está tendo que fazer isso. Você amplia os gastos públicos, consequentemente, você gera consumo. Direcionamento para os gastos correntes, investimentos públicos, direcionando novos investimentos. E aí, no caso, logicamente, com a redução dos tributos, você gera mais consumo. Então, a política fiscal expansionista compreende ampliação do gasto público, direcionamento para os gastos correntes e investimentos públicos e redução dos tributos. Isso, gera consumo, direciona os investimentos e gera também consumo com a redução dos tributos. Essa é chamada política fiscal expansionista. É lógico que isso tem uma consequência, que é a consequência, de você aumentar os gastos públicos do presente e, por sua vez, você vai aumentar o endividamento público no futuro. E aí nós já vimos que aumenta o gasto público no futuro pela emissão de títulos públicos no presente que serão pagos no futuro. Isso também nós vimos. Então, e lógico, também nós temos uma política fiscal contracionista, era essa que estava sendo usada pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, você faz uma análise que o gasto público está alto, e aí, logicamente, isso que leva ao endividamento futuro. Qual é a redução? Que, no caso, o Paulo Guedes estava fazendo, a redução dos gastos públicos no presente e futuro para adequar os níveis de arrecadação. Congelamento dos gastos governamentais, presentes e futuros, e elevação dos impostos no presente para ampliar as receitas. Isso aqui era a matriz que o Paulo Guedes
estava fazendo. E essa matriz está muito calcada no consenso de Washington, que é o pensamento neoliberal para a ação do Estado. Né? Então, qual é esse pensamento? É o controle absoluto das finanças públicas, uma política constante e permanente de corte dos gastos públicos, redução dos gastos sociais e a substituição dos serviços públicos pelos serviços privados, que nós chamamos de novas oportunidades de negócio para o capital privado, e a redução das políticas públicas, ou melhor, a redução das políticas sociais. O Paulo Guedes é discípulo desse consenso de Washington, e ele estava aplicando isso ao pé da letra. E vocês sabem, chega o coronavírus e basicamente arrebentou com isso. A política tributária, que são as fontes de arrecadação. Aí lembra que eu falei, gente, nós temos menos de 20 impostos, né? Então aqui são imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto de produção industrializada, imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, né? ITR, que é Imposto Territorial Rural, CID, que é uma contribuição para combustíveis, COFINS, Fundo de Garantia, os estaduais, ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, que é Imposto do Carro, e esse ITCMB, que é a transferência de bens intervivos, e também os municipais IPTU, ISS e o ITBI também, que é a operação de impostos sobre transferência de bens. Né? Então eu brinquei, nós não temos nem 29 impostos, né? Desculpa, nem 20 impostos. Né? Que se contar cada um aqui, nós vamos estar com 17 impostos. Não sabemos o que vai acontecer futuramente, né? Se a gente vai trabalhar na perspectiva de mudança desses impostos. Esse ano iria entrar uma política tributária nova, ou pelo menos seria discutida e votada no Congresso Nacional. Isso não vai, esse ano, basicamente, todas as pautas fora o coronavírus não serão discutidas, tá? No Congresso, então isso aqui vai ficar para 2021, mas só poderá ser aplicado em 2022, porque sempre quando você muda o imposto, ele tem uma certa característica que nós chamamos de anualização, isto é, o imposto só pode ser criado para o ano seguinte. Então, eles queriam fazer isso em 2020, para entrar em 2021, mas vai ser discutido em 2021 e só vai entrar em 2022. Tá? Bom, as despesas de gastos do governo, então gasto de funcionalismo, que nós já vimos, os gastos correntes, manutenção, combustíveis, armamentos, tá? Isso também já foi visto, né? Os investimentos em obras, o sistema previdenciário, que tanto foi debatido no ano passado, e o serviço da dívida pública, que não é debatido. Isso nunca é falado, nunca é mostrado. Sempre essa informação ela fica, digamos, colocada em segundo plano. Né? Então, o serviço da dívida, que é o que, né, é a nossa maior conta, nunca é mostrada. Nem a imprensa consegue localizar bem isso, nem a imprensa consegue explicar direito essa questão do serviço da dívida pública. E nós sabemos, já vimos aí. Então, a dívida pública, quando as receitas, né, são menores do que as despesas, receitas, olha, menor do que a despesa, como vocês estão vendo aí, nós chamamos de déficit público. Quando as receitas são maiores que as despesas, isso nunca ocorre, nós chamamos de superávit público. Né? E nós temos aí um outro conceito, que é o superávit primário, é quando a receita é igual às despesas primárias. Funcionalismo, mais obras e investimentos e mais gastos correntes. Isto é tudo menos a dívida. Nós chamamos isso de equilíbrio primário ou superávit primário. Tá? Isso estava ocorrendo até o governo Lula. Até o governo Lula havia superávit primário. Uma parte do governo da Dilma teve aí um certo superávit e depois entrou de novo num déficit público acelerado, acho que na segunda parte do primeiro governo da Dilma, e até hoje ninguém está resolvendo. O déficit público, quando as receitas públicas são insuficientes para arcar com as despesas. Então, nós chamamos isso de dívida pública interna. Como é paga a dívida pública interna? Também já discutimos. Pago com títulos da dívida pública. Né? E o título da dívida pública tem sempre o quê? Uma taxa de juros
Qual é o nome dessa taxa de juros? Selic, né? Então, os títulos públicos são promessas de pagamento futuro com uma taxa de juros pré ou pós-fixada, mais correção da inflação. É o governo pedindo um empréstimo para quem tem. Lembra aquela poupança, né, que nós discutimos lá na questão da origem da renda das famílias? Para saldar suas dívidas no presente, com um pagamento maior no futuro, que é a taxa de juros no futuro. Que justamente são os títulos da dívida pública, ou, como também ele chama, títulos Tesouro Nacional, né? Título do Tesouro Nacional, tá certo? Avançando aqui, vocês, né, também nós já discutimos esse gráfico aqui, que são os detentores, né? São os detentores dos títulos públicos, né? Então vocês podem perceber que, né, os bancos são os donos dos títulos públicos. Se você pegar instituições financeiras, fundos de investimento, fundos de previdência, né? Vocês pode tranquilamente, você tem entre 22, 25 e 25, você vai ter 72% da dívida na mão dos bancos. Então, o banco adora quando o governo se endivida. Vou repetir. Os bancos adoram quando o governo se endivida. Tá certo? Então, não é verdade que a dívida pública é um mal do país. Para os bancos, é excelente. Tá? Muito bem, o que é a Selic? É o que nós chamamos de taxa de juros de longo prazo. Então, a Selic é, para explicar aí para as pessoas que querem saber dos detalhes, Selic é a sigla para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o sistema que registra e monitora as operações financeiras com títulos públicos do país, né? Quando alguém fala o Selic, é o sistema. Quando nós falamos a Selic, nós estamos falando da taxa básica de juros apurada pelo sistema. Quem controla isso? Copom, Bacen, acompanhado pelo Ministério da Economia, né? Aqui está a evolução da taxa Selic nesses governos, né? Então, o FHC, o Lula caiu, a Dilma caiu, depois subiu, o Temer se estabilizou, caiu, e a taxa hoje está em... aqui no FHC, por exemplo, ela chegou a 26,5% em 2003. Em 2003, né, a taxa Selic estava em 26,5%. Aí eu costumo brincar, né? Por que eu não comprei títulos públicos em 2003, né? É que o professor não sabe especular, né? O professor sabe explicar, mas não sabe especular. Porque se eu tivesse comprado um título público aqui em 2003, né? Qualquer valor aqui que eu tivesse comprado, eu estaria recebendo hoje, porque tem títulos de 10 anos, tem títulos de 20 anos, tem títulos de 30 anos, né? Eu estaria hoje, né, não estaria dando aula para vocês, estaria bem riquinho, teria enricado só com os títulos públicos, tá? Então, a tendência, né, é de queda dos títulos públicos. Isso é bem interessante para saber, né? Bom, agora nós vamos ver, eu diria que é o coração do nosso trabalho, que é a parte mais importante, que é a questão do Selic e os agregados macroeconômicos, né? Como a Selic, a taxa de juros básica, influencia os agregados macroeconômicos. Eu adoraria fazer uma prova dissertativa só com essa aqui. Eu colocaria só essa questão, não colocaria mais nenhuma outra questão, só colocaria justamente essa. Selic, né, uma questão que eu adoraria fazer, né? Queridos alunos, queridas alunas, me explique a influência da Selic sobre os agregados macroeconômicos. Consumo das famílias uma questão, gasto do governo outra, investimento e balança comercial. Aqui eu tenho basicamente 2,5 pontos cada questão aqui, daria para vocês tirarem 10 brincando. Então, renda, aí é só você, né, gravar isso aqui. Então, renda, consumo das famílias e taxa de juros. Relação diretamente proporcional. Quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Quando a renda aumenta, a poupança também pode aumentar. Então, o que se faz? Quando a taxa de juros está alta, o consumo cai, porque as famílias estarão sendo mais incentivadas para poupar e não consumir. Agora, se a taxa de juros está baixa, o consumo aumenta e a poupança cai, né? Porque você diminui o prêmio para a retenção dos recursos de longo prazo, né? No gasto do governo é diferente, né? Se você tem um déficit público,
né, a receita do Estado e influencia nas despesas. Então, como o déficit público é coberto pela emissão de títulos da dívida pública, ou também chamado letra do Tesouro Nacional, e o que impulsiona os títulos é sempre o prêmio. Esse prêmio chama-se taxa de juros, que nós chamamos de Selic, certo? E aí, quando a taxa de juros paga pelos títulos públicos, que são a Selic, quanto maior for o déficit público, mais títulos o governo federal terá que emitir. E para melhorar a receita desses títulos no mercado, o Bacen aumenta a taxa de juros. Consequentemente, maior endividamento no futuro. Maior endividamento no futuro. Tá certo? Então, a dívida no presente leva um endividamento no futuro. E, logicamente, taxa de juros maior eleva-se ao endividamento futuro. Né? O investimento ele é sempre inversamente. Para o empresário, o investimento é todo gasto direcionado para ampliar e ou melhorar o processo produtivo, a quantidade e a qualidade, como já falamos. Exemplo, equipamentos, máquinas, softwares, né? Tecnologia de informação e comunicação, programas de qualidade, isso é investimento, logística, veículos, imóveis para produção, estoque, isso é investimento. E, logicamente, né, é sempre inversamente proporcional. Selic alta, custo alto, investimento baixo. Selic baixa, custo baixo do dinheiro, logicamente, investimento alto. De novo, Selic alta, custo do dinheiro alto, investimento baixo. Selic baixo, custo do dinheiro baixo, investimento alto. É sempre inversamente proporcional. Bom, política monetária, avançando mais um pouquinho, esse conceito, né, que é o conjunto de políticas e instrumentos utilizados pelo Estado, Banco Central, para controle do volume de moeda circulante em um país, como também a taxa de juros de longo prazo, que nós conhecemos como Selic. É o Banco Central que controla e a Selic é tida como fruto da política monetária. Então aqui, né, nessa equaçãozinha da moeda, M1, M2, M3, M4, discutimos bastante. M1 é moeda em poder do público, mais depósitos à vista, isso nós chamamos de M1 é liquidez, é dinheiro para você gastar, é o dinheiro que está na sua carteira, é o dinheiro que está no seu bolso, é o dinheiro que está no banco para você fazer o pagamento do mês e assim por diante. M2 já é a somatória de M1 mais os depósitos de poupança e títulos privados. M3 é o M2 somando os fundos de renda fixa e M4 é basicamente os títulos da dívida pública. Né? E aí, M1 é à vista, M2 eu posso dizer 30 dias, M3 eu diria de 30 dias a um ano e o M4 acima de um ano. Essas são as linhas temporais. M1, 30 dias, M2, M1, presente, até 30 dias, M2, acima de 30 dias, M3, vai de 30 dias até 360 dias, um ano, e M4 são os títulos da dívida pública, que são os títulos de longo prazo, acima de um ano. Tá certo? Então nós temos aí onde está o dinheiro, onde está o dinheiro, onde está o dinheiro, que ninguém viu, onde está o dinheiro? Está em M1, M2, M3 ou M4. Está à vista ou está a prazo. M2, M3, M4 são recursos que estão depositados para serem, estão rendendo. Basicamente, M2, M3, M4 é onde estão as aplicações financeiras. Então aqui, também discutindo a questão da Selic, quando a Selic está alta, o dinheiro ali das famílias vai para M2, M3 ou M4. Quanto maior a Selic, maior é o prazo de resgate. Selic baixa, tranquilamente, é consumo imediato. Então guardem essas duas imagens, gravem essas duas imagens. Selic alta, você poupa. Selic baixo, você gasta. Né? Então, o governo ele vai tentar controlar isso para tentar... Se o governo saca que as pessoas estão comprando muito, o que não está acontecendo hoje, diga-se de passagem, não está acontecendo isso, o consumo está muito baixo, não é que as pessoas estão poupando, então a população brasileira está poupando, não, é que não tem renda mesmo, né?
Nós estávamos aí com 12 milhões de desempregados, agora com essa questão do coronavírus, nós estamos chegando a quase 50 milhões de brasileiros que estão sem renda ou estão com problemas de renda. Nós já tínhamos 14 milhões, 15 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família e esse número simplesmente triplicou, que são os ambulantes, que são os MEI, que é o microempresário individual, né? Quem perdeu a sua função, o seu trabalho, com 50 milhões. Então, teoricamente, quando a Selic está alta, as pessoas poupam. Quando a Selic está baixa, as pessoas vão à compra. Hoje, a Selic está baixa e ninguém está poupando e ninguém está gastando, porque nós estamos com uma renda muito baixa. Inclusive, né, isso foi uma das tarefas pontuadas que eu pedi para vocês. Voltando aqui à nossa gravação, e aí nós damos por encerrado essa nossa revisão. Fizemos em 30 minutos essa revisão e agora vocês podem assistir diversas vezes, mas não se esqueçam de vocês irem até o livro, pegar o livro do Marcos Vasconcelos, Economia Micro e Macro, e fazer a revisão. Boa sorte e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.